Boa noite, igreja. Graça e a paz, amém? Graças a Deus, né? O Senhor nos dá mais uma oportunidade de ouro, né? De poder estarmos na sua casa, de poder adorar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele, prestar o nosso culto a Ele, nos alimentar da sua palavra, de tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Tenho certeza que o Senhor está aqui conosco, o Teu Espírito Santo vai falar, já falou através dos louvores e vai falar através da sua palavra, porque Deus nos ama e Deus quer sempre nos alimentar do melhor possível. Amém? Quero tomar para a nossa meditação nesta noite alguns versículos na palavra de Deus. Está escrito no Evangelho de São Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, o capítulo de número 18, a partir do verso 35. Lucas capítulo 18, versos 35 a seguir, diz assim: Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhes que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, esta é a sua palavra. Fala conosco, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos dê a tua palavra, o teu discernimento, para que possamos sair daqui alimentados pelo Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Mas eu tomei esse texto por base. É mais um milagre maravilhoso que Jesus fez. Mas eu não quero falar propriamente deste milagre, deste texto. Glória a Deus por isso. Todos nós já conhecemos esse texto, né? A Bíblia para nós ela não é estranha. Graças a Deus por isso. É a carta que o Pai nos escreve e que nós temos por obrigação de ler, e ler com carinho. Ler, aprender, praticar e viver. Essa é a vontade de Deus. Mas eu quero falar com os irmãos nessa noite uma frase que às vezes a gente lê a Bíblia. Tem acontecido muito comigo isso. A gente lê a Bíblia, né? Lê aquele texto várias vezes, e às vezes uma palavra Deus quer falar com a gente através de uma palavra, de uma frase, e que a gente já está tão acostumado e passou desapercebido e não viu. Eu quero comentar com os irmãos nesta noite e fazer uma pergunta para a igreja e também para mim. Quem é Jesus para você? Irmão, sou crente. Glória a Deus por isso. Quem é Jesus para nós? O cego não enxergava, era cego, não é verdade? Ele escutou o tropel, o barulho que estava vindo, muita gente que acompanhava Jesus. Ele então perguntou para alguém: que barulho é esse? Alguém disse assim, alguém que enxergava, que via, que estava vendo Jesus vir, e falou assim para ele: Jesus, o Nazareno. Observaram? A multidão seguia Jesus. Onde Jesus parava, a multidão estava junto, a multidão queria estar junto com Jesus, mas grande parte daquela multidão não sabia quem era Jesus. Grande parte daquela multidão estava ali interessada. Grande parte daquela multidão estava acompanhando Jesus, porque haviam anunciado que tinha chegado um rei. Então queria estar perto, porque o rei tem seus assessores,
Assim como nos dias de hoje, na política, os políticos têm seus assessores, até um tanto que não há necessidade. Todas as pessoas, grande parte daquelas pessoas, queriam estar perto de Jesus, não porque sabia quem era Jesus, que Ele era o Deus vivo, mas queria aproveitar de uma situação. Muitas das vezes acontece conosco, nos aproximamos de Jesus, não porque Ele é o Deus Filho, mas porque precisamos de algo e podemos alcançar com Ele. Mas observa a frase que o cego falou quando eles disseram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Ele gritou: Jesus Nazareno! Não, ele não gritou Jesus Nazareno, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele nunca tinha visto Jesus, ele era cego, mas o coração dele, a fé dele era num Deus vivo e verdadeiro, e que Jesus era aquele Deus, que ele tinha vindo da linhagem de Davi, enviado por Deus. Então um cego reconheceu Jesus como Deus vivo e verdadeiro, como o Deus divino. E muitas das vezes nós não reconhecemos Jesus dessa forma. Nós somos inclinados, desculpe a franqueza, estou falando também por mim, nós somos inclinados às vezes a ir ao encontro de Jesus, como se estivéssemos precisando de algo na nossa casa, e vamos até o supermercado porque lá tem. Só que nós não podemos tratar Jesus dessa forma. Ele é o pão da vida, mas não é nosso supermercado. O alimento que nós compramos no supermercado é dado por Deus para nosso alimento físico, mas Jesus é o pão da vida que alimenta a nossa alma. Nós precisamos colocar a nossa fé, não uma fé emotiva, não uma fé baseada naquilo que nós vemos, que nós necessitamos, ou que nós precisamos, e que alguém tem capacidade maior do que nós, e que pode fazer, assim como um governante, um prefeito, um vereador, pode nos ajudar quando nós precisamos de algo. Não tem problema você procurar, ele está aí para atender a sociedade, mas nós temos que ter Jesus como nosso Senhor, único, Salvador, libertador, e que vai nos levar para o céu. Entender a diferença entre um rei terreno e um rei celestial. São textos pequenininhos na Bíblia que nos chamam a atenção. Havia 2 ladrões na cruz, crucificados com Jesus. Fizeram errado, estavam ali. Um daqueles ladrões estava maldizendo Jesus, se ele era Deus, porque salva-te mesmo e tal. O outro repreendeu, todos nós conhecemos a história. O outro repreendeu aquele ladrão e disse para ele: nós estamos aqui porque por causa dos nossos malfeitos, mas esse aí está aí sem pecado. Aquele ladrão na cruz, ele disse assim: Senhor, quando estiver no seu reino, lembra de mim. Aquele ladrão todo cheio de pecado, ele reconheceu que Jesus era um rei, porque quem tem um reino é o rei. Não é porque Pilatos escreveu Jesus Nazareno, rei dos judeus, ele reconheceu que ele sim merecia morrer ali naquela cruz, mas que o rei dos reis, que o Senhor dos senhores, que o Deus da vida estava do lado dele e tinha poder de tirar ele daquela cruz e salvar a sua alma. E Jesus disse para ele: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Alguém que chegou na cidade de Jerusalém, e aquela multidão, opa, está chegando o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e forraram o chão, né, com lençóis e com ramos, e gritavam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É aquele povo? É aquele mesmo povo que bradou em alta voz, dizendo: Hosana, Hosana, esse vem o rei. Aquele mesmo povo estava no dia em que Pilatos apresentou Jesus à multidão, e aquele povo gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Esperavam um rei. Quando viram que ele não era rei, não quiseram mais saber de Jesus, abandonaram Jesus. Uma outra passagem bíblica, Jesus ensinando a multidão, um tanto até duro, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, mostrando para eles que eles não eram filhos de Deus, e eles temando que obedecia a lei de Moisés, e que Jesus estava endemoniado, que como é que você conhece Abraão, se você não tem 50 anos, e aquela discussão naquele texto. Alguém levanta e diz: essa palavra é muito dura, e o povo foi saindo.
Porque o discurso de Jesus, ele requer de nós renúncia, ele requer de nós obediência, ele quer de nós deixar tudo, todo o nosso eu, pai, mãe, irmão, tudo, ele requer isso. E aquelas pessoas não queriam isso, queriam um Jesus condicional, um Jesus que coubesse dentro dos padrões de vida deles, simplesmente para tirar proveito. E quando Jesus olha, só estavam os discípulos ali, e Jesus então pergunta: vocês também não querem ir embora? O apóstolo Pedro levanta a voz e diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro reconheceu Jesus como o Senhor dele, o Senhor da vida. Esse Jesus que Pedro reconheceu, esse Jesus que o cego reconheceu, esse Jesus que o ladrão reconheceu na cruz do Calvário, é esse Jesus que está aqui hoje, nesta noite, através do Espírito Santo, para mostrar para você que Ele é um Deus verdadeiro, e que Ele não te desamparou, e que Ele está contigo, para te ajudar, para te curar, para te libertar, para te salvar, e para te levar para o céu. Mas Ele quer que nós acheguemos a Ele, não com interesses pessoais, não para receber benefícios próprios, seja quais forem os benefícios. Ele quer que nós achegamos Ele com um coração humilde, com um reconhecimento. Nós estamos diante de um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso, que tem nos livrado de um mundo pecaminoso que nós estamos vivendo, mas Deus tem nos guardado, tem nos libertado, tem nos livrado, tem nos abençoado. Nós estamos estudando todas as terças-feiras o livro de Jó. Começamos há 2 aulas atrás. Na lição passada nós estudamos a segunda lição, que diz quem era Jó. Jó não conheceu Jesus. Jó, aliás, não conheceu nem a lei. Não sei se os irmãos é ciente, mas Jó viveu antes da lei. Jó viveu na era abraâmica. Na época de Jó não tinha sacerdote, Moisés, Deus não tinha dado a lei a Moisés, porque não existia Moisés. Mas Jó temia a Deus. Jó temia a Deus a ponto de ser testemunhado pelo próprio Deus. Nós lemos o livro de Jó, todo mundo conhece a história de Jó, todo mundo se condói, se compadece do sofrimento de Jó, mas nós esquecemos de procurar entender quem era Jó. Jó era um homem que tinha muitos caráteres, mas alguns dos caráteres de Jó que nós precisamos, e ele é um exemplo de crente para nós. Ele era íntegro, ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus, e ele desviava do mal. Já pensou, irmãos? Ele tinha uma sinceridade que nós precisamos aprender com ele. Ele tinha uma honestidade que nós precisamos aprender com ele. Ele tinha um temor de Deus que nós precisamos aprender com ele. Ele desviava do mal, e nós precisamos aprender com ele a desviar do mal. Ele tinha essas qualidades a ponto de o próprio Deus, no encontro dos filhos de Jó, nós conhecemos a história de Deus chegar, e o diabo também estava ali, porque o diabo ele é astucioso, ele está na terra, ele fica fazendo aquilo que ele falou com Deus naquele texto, me passear e rodear a terra. E Deus fala com ele: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e que desvia do mal? O próprio Deus testemunhou de Jó. Será que esse próprio Deus nós servimos, será que Ele pode testemunhar de nós dessa forma? Ele quer. Ele quer testemunhar de nós da mesma forma que Ele testemunhou de Jó, porque sabe, o diabo continua a mesma coisa, passeando e rodeando a terra, procurando quem tragar. Então precisamos estar sob a cobertura de Deus, para que o diabo não nos consuma. Então Deus quer falar isso de nós também. Agora eu pergunto para mim, pergunta para você: Deus pode falar isso de mim? Faça essa pergunta no seu interior. Deus pode falar isso de mim, que eu sou sincero, que eu sou reto, que eu sou honesto, que eu sou temente a Deus e que eu desvio do mal? Se Jó tinha as qualidades, já temia a Deus, ele nem precisava desviar do mal, Deus livrava ele, mas ele desviava do mal. Jó era um homem milionário. Ele recebeu tudo isso de Deus. Sabe quem disse isso? Foi o próprio diabo. Também o Senhor dá a ele tudo. O homem tem tudo o que quer, tira dele para o senhor ver o que acontece. Aí nós conhecemos a história.
Deus permitiu, o diabo tirou de Jó. Jó blasfemou contra Deus? Não, porque ele sabia quem era Deus. No final do livro de Jó ele disse: eu não tinha te visto, mas eu já te conhecia, agora eu te vejo. Então, quer dizer, eu sou pó. A humildade de Jó é algo que estremece a gente por dentro, porque ele reconhecia Deus como o Senhor Todo-Poderoso da vida dele. Deus deu a ele muitas e muitas riquezas, mas ele era homem temente a Deus, ele desviava do mal, ele procurava a Deus, ele temia tanto a Deus, ele andava tanto na direção de Deus, que Jó, mesmo sendo rico, sendo milionário, tendo muita gente a seu trabalho, 500 juntas de boi, 500 jumentas, o homem mais rico do Oriente, segundo a palavra de Deus, pode ler a história, mas ele nunca deixou de ir a um culto, para cuidar dos afazeres dele. Muitas das vezes nós deixamos, muitas das vezes nós condicionamos Deus. Hoje não vai dar para mim ir porque eu estou apertado, tenho que fazer isso e tenho que fazer aquilo. Como você pode dizer que Jó não fazia isso? Porque a Bíblia diz que quando os filhos de Jó reuniam para banquetear, para fazer festa, quando acabava as festas duravam muitos dias, quando acabavam aquelas festas, sabe o que Jó fazia? Ele levantava de madrugada e ia oferecer holocausto a Deus em favor dos filhos dele. Não porque os filhos dele tinham pecado, não era uma festa de orgia, não era uma festa mundana, era festa familiar, porque os filhos dele, que eram 7, convidavam as 3 irmãs para estarem juntas na festa. Então era uma festa familiar, era uma festa solene. E mesmo assim, Jó levantava de madrugada e ia oferecer o holocausto, e ali ele dizia: porventura algum dos meus filhos pode ter pecado contra Deus? Vou fazer uma perguntinha para nós. Nós temos o costume de levantar de madrugada e orar por nossos filhos? Jó fazia isso. Jó era conselheiro, ele não tinha uma placa na casa dele, conselheiro do amor, conselheiro econômico, conselheiro de saúde, ele não tinha, mas o povo ia até ele. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo via nele uma sabedoria, o povo via nele uma integridade, uma sinceridade, que o povo procurava ele para se aconselhar, porque sabia que ele era um homem de Deus. De que forma nós estamos vendo Jesus? De que forma nós estamos colocando Jesus na nossa vida? No lugar de direito dele ou num cantinho aonde, só fica aí, Jesus, porque a outra parte minha está acontecendo isso. Os dias são maus, nós sabemos disso, e vão ficar pior. A vinda de Jesus está muito mais próxima do que nós podemos imaginar. Irmão, mas será? Quanto tempo todo mundo fala isso? Os dias para Deus não são contados como nós. Mas observe o que tem acontecido dia a dia. Observe o andamento da sociedade, observe o crescimento da tecnologia, observe o avanço da ciência, observe o pecado no mundo, observe a desobediência do homem a Deus, observe os casamentos de homem com homem, de mulher com mulher, observe as prostituições de hoje, observe os namoros de hoje, observa a sinceridade que as pessoas têm hoje em negociar, se estão sendo pessoas íntegras, se estão sendo pessoas corretas, se estão sendo pessoas que temem a Deus. Caminha para um fim. Observa o quanto o amor está esfriando, é bíblico, é natural isso aí. Só que nós não podemos conformar com isso, nós temos que aceitar porque é bíblico, mas não podemos conformar com isso e também deixar que isso venha nos afetar. Porque Deus não muda, irmão, hoje o mundo é outro. Não, o mundo jaz no maligno há muito tempo, mas o próprio Deus diz: eu, o Senhor, eu não mudo. Não há sombra de variação em Deus. Não há habitação do Espírito Santo em um templo imundo. O que é um templo imundo? Um corpo que vive praticando as coisas mundanas. Não há ação do Espírito Santo ali, não há espaço para ele. O Espírito Santo não habita em um corpo mais ou menos. Nós precisamos dizer sim e que o nosso sim seja sim, dizer não e que o nosso não seja não. Irmão, mas hoje sim,
Hoje, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses poucos somos nós que estamos aqui. Se fosse muito, Pará de Minas estava tudo aqui dentro. Tinha que fazer uma igreja universal, todo tamanho, para caber, uma igreja universal no sentido de caber todo mundo, abranger Pará de Minas, mas não é para todo mundo, é para aqueles que acreditam que Jesus é o seu Senhor, é o Senhor da sua vida, que é o seu Salvador, e que foi preparar um lugar, e que vai voltar para buscar os seus. Por isso não são todos. Estamos vivendo dias em que às vezes nós tememos o que é que vai acontecer. Imagina quando começou o Evangelho através dos primeiros cristãos. Nós podemos gritar no microfone, eu estou gritando aqui. Eles tinham que estar nas cavernas, escondida, porque a igreja era perseguida. A situação deles era muito mais complicada do que a nossa, mas a fé deles em Jesus era muito maior do que a nossa. Era tão grande a ponto de eles chegarem, alguém pedir esmola e eles dizerem: o que você quer eu não tenho para te dar, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o paralítico levantava. Eles chegavam e pregavam com autoridade, e o povo convertia a Deus, porque eles tinham autoridade, porque eles tinham uma vida com Deus, porque eles reconheciam quem era Jesus. Parte dos apóstolos andou com Jesus, mas o apóstolo Paulo não andou com Jesus, mas ele encontrou com Jesus. E nós também temos o prazer de dizer: não, eu encontrei com Jesus. Mas nós estamos andando com Jesus, nós estamos pagando o preço, nós estamos fazendo um trabalho que foi designado para nós, nós estamos levando o Evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus nos mandou. Nós estamos sendo os trabalhadores da seara de Deus. Quem é Jesus para nós? Nós conhecemos a história de Jesus ou nós conhecemos o Jesus da história? Porque ele disse que não ia ser fácil não, que no mundo nós íamos ter aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E segundo a palavra de Deus, nós somos um povo separado, escolhido, zeloso e de boas obras. Foi Deus que nos escolheu, essa responsabilidade é nossa. Então, irmãos, nós precisamos botar isso no nosso coração, né? Pode até me chamar de chato, não tem problema, mas coloca no seu coração assim: eu realmente sei quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Coloca isso no seu coração. Sabe, irmãos, porque Ele é o Filho de Davi, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o seu Senhor, Ele quer ser o seu Salvador. Olha, irmãos, os demônios reconheciam isso. Quando Jesus chegou lá em Gadara, que o demônio saiu do cemitério e veio ao encontro dele, qual foi a frase que o demônio disse? Filho de Davi, que vieste fazer aqui, vieste nos atormentar? Sabia que era ele. Estavam diante de um Jesus homem, porque quando Jesus estava lá libertando o gadareno, ele não estava em espírito. Jesus não veio à terra em espírito como Deus, ele veio como homem. Ele sofreu as mesmas dores que eu sinto, ele sangrava como qualquer um de nós sangramos, ele teve fome como nós tínhamos fome, ele teve sono, ele chorava, ele compadecia das pessoas, ele era humano, era um Deus divino que se esvaziou, que se fez homem e habitou entre nós. Então ele estava ali para curar os enfermos, com a autoridade de Deus, mas como homem, e aquele demônio viu ele como homem e reconheceu ele como Deus. É isso que nós precisamos entender e praticar, reconhecer de verdade Jesus como Deus e colocar no nosso coração, na nossa mente: não existe barreira que eu não posso atravessar, porque o meu Deus está comigo. E está, irmãos, e está. Use a sua palavra. O mundo foi criado todo inteiro através da palavra de Deus, e Jesus, 95, 98% dos milagres que Jesus realizou, ele não pôs nem a mão no enfermo, ele usou a palavra.
Porque há poder na palavra e há autoridade no nome de Jesus. Precisamos botar isso no nosso coração, fazer a nossa fé ser reavivada, mas é uma fé espiritual, uma fé inteligente, uma fé que vem da mente, não do coração. Uma fé emotiva, porque a fé que vem do coração, ela é emotiva, mas a fé que vem da mente é uma fé inteligente, é uma fé voltada para Deus, é uma fé espiritual. Precisamos colocar nossa fé em ação, porque está em nossas mãos fazer as obras de Deus. Já somos, irmão, eu já sou salvo, glória a Deus por isso, mas você não quer receber um galardão, irmãos? Você não quer receber um galardão de Deus? Você quer não ter oportunidade de Jesus chegar para você, ou chegar perto de outra pessoa e falar: observaste o meu servo Bernardo, homem íntegro, sincero, honesto, temente a Deus e desvio do mal? Você não quer, igreja, que Deus chegue aqui, e mesmo se Satanás esteja aqui espiritualmente, nós não podemos ver, mas Deus pode, e Deus está falando com ele: observaste a minha igreja, Shekinah, em Pará de Minas? Observaste os meus irmãos, pessoas que me temem, que guardam os meus mandamentos, que são honestas, que são sinceras, que são retas, e que se desviam do mal? Porque nós precisamos ter todas essas qualidades, e fundamentalmente desviar do mal, porque o mal está aí todos os dias às nossas portas, o mal está dentro da nossa casa, o mal está nas ruas, o mal está na sociedade, está nas empresas. O mundo jaz do maligno, foi o próprio Deus que disse, foi o próprio Jesus que disse isso. O mundo é do maligno. Mas enquanto a igreja estiver na terra, nós temos que conviver com isso. Mas o Senhor Jesus já sabia que isso ia acontecer, Ele orou a seu favor, Ele orou a meu favor, que ainda nem conhecíamos a Ele. Ele disse: Pai, eles estão no mundo, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E glória a Deus, Deus tem nos livrado do mal, irmãos. Deus tem me guardado todos os dias, Deus tem me sustentado, Deus tem me amparado, Deus tem me prosperado, Deus tem me curado, Deus tem tirado as enfermidades, tem tirado tudo. Eu sou prova viva daquilo que eu falo, porque eu posso provar para vocês que Deus tem cuidado de mim de uma maneira especial, e eu não sou melhor do que nenhum de vocês, somos iguais para Deus. Nós não somos melhores, nós somos diferentes, porque somos de Deus. Então vamos botar essa nossa diferença em ação, vamos fazer com que o mundo nos veja diferente, vamos fazer com que o mundo aí fora chegue perto de nós e se sinta incomodado, e se não nos conhecer, dizer para nós: você é crente? Ele percebeu porque você é diferente, e você possa dizer para ele: pela misericórdia de Deus eu sou. Pela misericórdia de Deus eu sou, porque ele vai ver a diferença. A maior pregação que você pode fazer aí fora é com a sua própria vida, é com o seu testemunho de vida, é com as suas atitudes, é com os seus afazeres. Nós somos o espelho do mundo, nós somos a luz do mundo. O mundo jaz nas trevas, mas quando você está colocando em prática a palavra de Deus, quando você está vivendo na luz, quando você chega perto de alguém, ele se incomoda, ele fala: está claro aqui? Claro que está. Olha o brilho de Jesus aqui, você não está vendo? Deixa Jesus brilhar na sua vida. Louvar aqui a Deus com a música pequenininha, bonita, né? O barco, nosso barco pode ser o menor que for, mas Jesus está conosco. Se o vento do mundo vier nos tentar tombar nosso barco, ele não tomba, porque o Senhor da vida está dentro do barco com você, a não ser que você não queira. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Ele vem nos fazer essa pergunta todos os dias: quem eu sou para você? Da mesma forma que ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser? E alguém falou: uns profetas, outro Elias. Mas o próprio Pedro, né, mais falador, né? Tu és o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi você, mas foi o Espírito Santo que te revelou. O Espírito Santo quer revelar a você os segredos de Deus para a sua vida. O Espírito Santo quer caminhar com você, o Espírito Santo quer tirar você de qualquer dificuldade que você possa estar passando. Coloca no seu coração: eu tenho o Espírito Santo, eu conheço o Espírito Santo, e coloca na sua mente, para valer mesmo: eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Coloca isso na sua vida: eu dependo do Espírito Santo, e você vai entender quem é Jesus para você. Você vai entender que muitas das vezes você venceu uma situação e você não sabe explicar lá na frente como é que você venceu aquela situação.
Aí de repente cai a ficha e você, foi Deus é que venceu por mim. Todos os dias nós temos um leão para matar, todos os dias nós temos uma muralha na nossa frente, todos os dias nós temos um gigante para ser derrotado, mas todos os dias o nosso general está à nossa frente, derrubando as barreiras, para que nós possamos passar. E até aqui nós temos passado, e até aqui nós temos sido privilegiados por viver em um mundo cheio de pecado, sem se contaminar com ele. Então ouça a palavra de Deus, guarda ela no seu coração, pratica ela dia e noite, e pergunte para você mesmo, quem é Jesus para mim? E coloca na sua mente, no seu coração, Ele é o meu Senhor, Ele é o Deus verdadeiro que está no céu preparando uma morada para mim, e que muito em breve vai me buscar, e eu não vou participar de mais nada desse mundo, vou morar no céu com Ele, onde nós não vamos ter esse calor que nós estamos tendo aqui por causa do clima, porque lá o clima é de ar-condicionado. Nós vamos morar num lugar onde as ruas são de ouro, onde os muros são de cristais. Amém, irmãos? Isso não é fantasia, isso não é história, isso é realidade. O que nós precisamos é botar no nosso coração que realmente nós vamos morar nesse lugar, que o Senhor vai buscar a sua igreja. Esta é a palavra que Deus me deu nesta noite para falar para você. Poderia falar muita coisa de mim, mas eu não posso. Eu sou o servo do Senhor, eu sou igualzinho a você. Aquilo que Deus me deu, eu tenho que falar, aquilo que não me deu, eu tenho que calar, porque é a palavra de Deus que tem que ser proclamada. Seja verdadeiramente a luz do mundo, seja verdadeiramente aquele que reconhece a Jesus como cego de Jericó, como ladrão na cruz, como Pedro reconheceu, e peça a Ele, para Ele ter misericórdia de você, que Ele tem prazer. Ele vai te fazer a mesma pergunta que Ele fez para aquele cego: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça para você? Ele está aqui, Ele quer fazer. Qual a área da sua vida você acha que precisa de Jesus fazer algo por você? Peça a Ele, Ele está aqui pronto para te atender com o maior prazer do mundo, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso tudo. Amém? Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.